horário de Portugal. E nós estaremos aqui de segunda a sexta nesse horário e 7h30 no sábado e no domingo. E nós estaremos olhando para a palavra do Senhor, fazendo o nosso devocional juntos aqui, colocando o nome do Senhor e levantando o altar para Ele logo nos primeiros momentos do nosso dia, antes de nós irmos para o nosso trabalho. Colocando Ele como o centro das nossas vidas, como o Deus soberano e que cuida dos detalhes, aquele que cuida dos detalhes do nosso ser, do nosso eu, aquele que nos protege, aquele que provê para nós aquilo que nós necessitamos, aquele que nos alimenta com a palavra que é viva, com a palavra que é nutritiva, que vem dele, aquele que faz aumentar a nossa fé, aquele que nos dá sabedoria. Fernanda, bom dia. Aquele que nos dá sabedoria, aquele que nos fortalece, aquele que nos tira muitas vezes de poços fundos das nossas vidas, aquele que nos resgata, que nos traz para a presença dele, aquele que nos trata, aquele que faz a ferida, mas também aquele que sela a ferida, que é aquele que cobre a ferida, aquele que limpa a ferida, é aquele que nos santifica. Este Deus é o Deus soberano, este é o Deus ao qual nós necessitamos e precisamos dele. Nildinha, minha mãe, bom dia! Dia feliz, quando a Nildinha começa fazendo um devocional comigo. Te amo, mãe. Então, nós estamos lá em Romanos 11, capítulo 11, versículo 19, nós paramos no 18. E vamos orar e aí vamos falar um pouquinho sobre a palavra do Senhor e ler a palavra do Senhor. É essa a intenção do Mentes com Bíblia, nós lermos a palavra do Senhor. Todo dia que eu leio essa palavra ela vem e faz frutificar durante todo o dia alguma coisa para mim. Então, alguma coisa deste Deus, nesse dia, vai estar comigo. E de pedacinho em pedacinho ele vai me nutrindo e ele vai formando a minha identidade em Cristo. Ele vai fazendo com que cada vez eu esteja mais próxima dele. Bom dia. Vamos orar então. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, eu te agradeço por esse dia. Eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade, Senhor, como é que fala a palavra que Paulo usou aqui? Nós fomos enriquecidos pelo fato de estarmos na tua presença. Nós somos ricos em ti, Senhor. Ricos da tua presença, ricos de quem tu és, Senhor. Tu és tudo ao qual nós necessitamos, meu Deus. E nós te pedimos nesse dia, ser conosco, nos enche mais da tua presença. Senhor, faz com que todos os pedacinhos do nosso ser, Senhor, estejam preenchidos por ti, meu Deus. Que nós possamos receber de ti hoje a sabedoria, o discernimento que vem através da tua palavra, Senhor. A força que vem através da tua palavra. Que nós possamos nesse dia sermos cheios de ti, meu Deus. Espírito de Deus, que não seja eu, mas que sejas tu ministrando no meu coração, ministrando no coração da minha mãe que está assistindo, daqueles que ainda vão assistir essa live, Senhor. A tua palavra é viva e ela não volta sem antes cumprir aquilo para o qual ela foi destinada. E eu te louvo por isso. Em nome de Jesus. Amém. E ontem nós falamos então sobre, nós fizemos uma analogia, aqui Paulo está falando até o versículo 18 sobre o fato de aqueles que eram o povo de Deus, que foram o povo escolhido, terem sido tirados da árvore, né? Aqui ele cita uma oliveira, e nós fizemos a analogia lá com João 15, que é a videira, que João fala sobre a videira, mas a analogia da árvore é a mesma. Deus é a videira, Deus é a oliveira, né? Onde as raízes são raízes santas, raízes vivas, e nós fomos enxertados nessa oliveira, nessa videira, conforme aqui a palavra nos fala, que o povo, o escolhido, né, os judeus foram retirados para que nós, gentios, fôssemos colocados ali. E hoje nós temos a oportunidade de estar na presença deste Deus, um enriquecimento pelo fato de estarmos na presença deste Deus. E isso faz com que cada vez mais
nós busquemos entender quem é este Deus, quem é essa soberania que tira um galho, coloca outro galho. E aqui nós vamos ler, dentro desse contexto aqui, a partir do versículo 19, que ele é capaz de inserir novamente esse povo, o povo, né, o povo escolhido dele, os judeus, e é o que ele quer verdadeiramente. Mas vamos ler e a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Então, a partir do versículo 19, fala o seguinte, Romanos 11, versículo 19. Talvez digam, esses ramos foram cortados para abrir espaço para nós. É verdade, mas lembre-se de que esses ramos foram cortados porque não creram e que vocês estão ali porque creem. Portanto, não se orgulhem, mas temam o que poderia acontecer. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará vocês. Aqui Paulo está falando sobre nós, né, os gentios, que não é para nós nos orgulharmos que nós agora fazemos parte do povo de Deus, porque na verdade ele está dizendo que se nós não crermos, se nós não estivermos na presença do Senhor, desculpa, se nós não crermos, se nós não estivermos na presença do Senhor, se nós não estivermos alinhados aqui com os princípios da palavra, se nós não tivermos um esforço diário, né, com a nossa responsabilidade no estar na presença deste Deus, andar em temor e tremor, né, porque Ele é santo, e a palavra de Deus nos fala que Ele é santo 3 vezes, santo, santo, santo. Só que este Deus, Ele vem a partir do sangue real de Jesus derramado, e agora eu e você podemos fazer parte dessa videira, dessa oliveira, podemos ser nutridos por essa raiz. Mas quando nós nos afastamos deste Deus, nós perdemos a conexão com Ele. E Ele nos fala aqui, através da palavra, que da mesma forma que Ele retirou ali o povo, Ele é soberano para trazer esse povo novamente. Então, quando nós estamos muitas vezes nos poços fundos das nossas almas, né, das nossas vidas, quando nós estamos afastados do Senhor e achamos que nós não temos mais solução, este Deus, ele nos fala, olha, clama por mim, chama por mim, né? Aquelas pessoas que estão em vícios, onde acham que a sua própria vida não tem mais conserto, né? Vícios do álcool. Eu tenho uma situação de uma pessoa que eu gosto muito, que está dentro desse contexto, né? E é uma tristeza para a família ver uma pessoa que está se afundando no álcool. E eu já vivi isso, a minha mãe já viveu isso com o pai dela, e o fim dele não foi um fim bonito. Mas este Deus, ele nos fala que ele resgata, ele traz novamente para a presença dele, né? Mas nós precisamos crer. E da mesma forma ele está falando aqui sobre os judeus, né? O povo que ele escolheu, só que esse povo não creu em Jesus Cristo, não creu naquele Deus que esteve ali entre eles de forma simples. E ele continua aqui no 22. Observem como Deus é, ao mesmo tempo bondoso e severo. Deus é aquele que é longânimo, mas é aquele que nos disciplina também. A palavra de Deus nos fala que ele faz a ferida, mas ele enfaixa a ferida também. Então ele é bondoso e ele é severo, conforme Paulo nos fala aqui. É severo com os que lhe desobedecem, mas é bondoso com vocês, desde que continuem a confiar em sua bondade. Confiar no Senhor é sinal de obediência, confiar no Senhor é sinal de que a gente declara, olha Deus, eu estou fazendo isso, não é a minha vontade, a minha carnalidade está pedindo para que eu faça outra coisa, a minha carnalidade está pedindo para que eu responda de forma bruta como aquela pessoa me respondeu, mas porque eu confio em Ti, eu vou fazer como Tu estás me falando. Então este Deus, Ele vem nos abençoando através desse esforço, através da nossa responsabilidade de cumprirmos e confiarmos no que Ele nos fala. E aí o 23 continua. E se o povo de Israel abandonar sua incredulidade, será enxertado novamente, pois Deus tem poder para enxertá-los de volta na árvore. Vocês eram, por natureza, o ramo cortado de uma oliveira brava. Portanto, se Deus se mostrou disposto a fazer algo contrário à natureza, ao enxertá-los em sua árvore cultivada,
estará ainda mais disposto a enxertar os ramos naturais de volta na árvore da qual eles fazem parte. E ontem ainda nós falamos, né, até 1964, se não me engano, Israel não era mais uma nação, Israel não tinha um país, Israel não tinha um lugar. Então a nação, após o Holocausto, a nação de Israel foi levantada novamente. Então toda a escritura está se cumprindo. Tudo aquilo que Deus falou aqui através dos seus profetas, através do seu Espírito, está se cumprindo. E aí ele continua aqui no 25. Irmãos, quero que vocês entendam este mistério para que não se orgulhem de si mesmos. Alguns do povo de Israel têm o coração endurecido, mas isso durará apenas até que o tempo dos gentios se complete. E assim todo Israel será salvo, como dizem as Escrituras. O libertador virá de Sião e afastará Israel da impiedade. E esta é minha aliança com eles. Eu removerei os seus pecados. E aí ele continua aqui no 28. Pois muitos do povo de Israel agora são inimigos das boas novas, e isso beneficia vocês, gentios, né? Porque o que aconteceu? O fato do povo de Israel ser inimigo das boas novas, aquilo que veio, as boas novas que vieram através de Jesus, fez com que o povo se dispersasse e fosse para várias partes do mundo, né? Os cristãos ali, os judeus cristãos ali, os que creram em Jesus ali em Israel, os próprios apóstolos, discípulos, o próprio Paulo foi dispersado também para que levasse a palavra do Senhor. Então hoje, se nós conhecemos, se nós temos a palavra do Senhor, foi porque esse plano, esse mistério do Senhor, e a palavra aqui mais para baixo vai falar a respeito disso, né? Quem somos nós para questionar o Senhor sobre alguma coisa? Os planos do Senhor são perfeitos. Os planos para a nossa vida, os planos para o macro, né? Para o povo de Deus são perfeitos. E muitas vezes nós vemos, nós achamos, nossa, está tudo errado, está tudo quebrado, né? Esse caminho aqui que essa pessoa está indo, tá tudo fora do contexto, mas o Senhor está ali moldando o caráter da pessoa, o Senhor está ali tirando o orgulho, o Senhor está ali tirando os ídolos. O que são os nossos ídolos muitas vezes? Os nossos ídolos muitas vezes são um filho, muitas vezes são o dinheiro, muitas vezes é o trabalho, uma propriedade. Então Deus ele vai quebrando os nossos ídolos para que nós tenhamos verdadeiramente Ele no centro das nossas vidas. Então, todo esse contexto aqui que aconteceu ali com os judeus, o povo sendo dispersado, o povo indo para outras partes, foi para que as boas novas chegassem até os confins do mundo. Então, os planos do Senhor, os mistérios do Senhor são algo realmente incríveis. Oh, bom dia! E aí, continuamos aqui no 28. Muitos do povo de Israel agora são inimigos. Não, 29. Pois as bênçãos de Deus e o seu chamado jamais podem ser anulados. Todo o propósito do Senhor será cumprido. Nada que o Senhor se propôs, nenhum dos planos do Senhor serão destruídos ou não irão se cumprir. Em outros tempos, vocês, gentios, foram rebeldes contra Deus, mas agora, por causa da desobediência deles, vocês receberam misericórdia. Agora eles são os rebeldes e Deus foi misericordioso com vocês para que eles também participem da misericórdia dele. E aí ele continua: pois Deus colocou a todos debaixo da desobediência para que de todos tivesse misericórdia. Deus, conforme a palavra nos fala ali, que Deus endureceu o coração de Faraó para que ali as 10 pragas que houveram ali no Egito, naquele contexto ali de Moisés, pudessem exaltar o nome de Deus. O Senhor, da mesma forma, teve todo esse plano aqui em relação ao povo que Ele ama, fez com que muitos deles vissem ali todos aqueles milagres. Foram tantos milagres que João escreveu que não haveriam livros no mundo que pudessem ali
revelar, né, ter escrito todos os milagres que Jesus fez enquanto homem, enquanto ele andou aqui nessa terra. Então, os planos do Senhor são algo que nós não podemos mensurar hoje, mas nós ainda teremos a oportunidade de estar lá frente a frente com Jesus, andando com Ele e entendendo de forma completa tudo isso que nós já vimos, nós já ouvimos, né? Nós já vivemos através dos milagres que Ele faz nas nossas vidas. E aí o 33 continua: como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. É impossível entendermos suas decisões e seus caminhos. Isso está além da nossa capacidade humana entender a soberania, a grandeza deste Deus. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor, que ele está questionando, né? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? Que ele está questionando também. Quem lhe deu primeiro alguma coisa para que ele precise depois retribuir? Agora o 36, que é uma passagem que eu uso muito. Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. E nós finalizamos aqui essa palavra. A soberania está toda nas mãos deste Deus. Não há problema grande demais para que esse Deus resolva. Não há situação difícil demais para que esse Deus resolva. Ele pode todas as coisas. Ele pode curar, ele pode transformar, ele pode restaurar, ele pode fazer novo ou trazer à existência aquilo que ainda não existe. Ele pode todas as coisas. É diante dessa confiança que nós ficamos com essa meditação para este dia. Ele é soberano sobre todas as coisas. E vamos orar e já vamos finalizar. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, pela tua palavra poderosa, pelo teu grande amor, Senhor, pelo teu espírito. Meu Deus, nós te agradecemos porque não andamos sozinhos nessa terra, mas tua presença é constante, Senhor, quando cremos, quando confiamos, quando declaramos que só tu és o nosso Deus, Jesus. E nós ficamos contigo, Senhor, te pedimos, fica conosco nesse dia. Continua nos fortalecendo, continua nos derramando da tua sabedoria. Senhor, nos dá, Senhor, tudo aquilo que o teu fruto do Espírito nos promete, Senhor. Domínio próprio, mansidão, amor, longanimidade, Senhor, bondade. Senhor, que nós possamos ser cheios de ti nesse dia. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Até amanhã, então, se Deus quiser. Beijinho, te amo, Rô, bom te ver por aqui de novo. E até amanhã, se Deus quiser. E que esse Deus continue conosco, nos alimentando. Nós não somos nada sem a presença dEle. Nós somos necessitados dEle, dependentes dEle. Até amanhã, então, se Deus quiser.